Eu me chamo Gleice, eu sou assessora pedagógica aqui do MAR. Eu vou falar hoje da mediação em geral, mas o foco é pensar como que o museu ele vai se aproximar e vai lidar com os processos de mediação. Eu queria saber, ou pelo menos que alguém falasse, quando a gente pensa em mediação cultural, o que é que vocês pensam? Qual a familiaridade que vocês têm com o tema? Qual a familiaridade que tem com o assunto? Se alguém é mediador, se sente mediador? Eu comecei a me entender como mediadora a partir de dentro de casa, quando eu constituí uma família, né? E aí aquela coisa de mãe solteira, né? Então eu sou pai e mãe, então eu tenho que ensinar o filho, aí a criança tem responsabilidade com o horário, com a escola, com comida, com remédio, com isso, com aquilo, com o que vê na televisão. O que você tem que ver o que ele está aprendendo na escola e etc e tal. E aí você pensa que você ensina. No primeiro momento é isso. A mãe, ela pensa que ela está ali ensinando, né? Só que aí na grande verdade, a grande realidade é que você aprende muito mais ouvindo a criança, aquela coisa de mãe solteira, né? Então eu sou pai e mãe, então eu tenho que ensinar o filho, aí a criança tem responsabilidade com o horário, com a escola, com comida, com remédio, com isso, com aquilo, com o que vê na televisão. O que você tem que ver o que o seu filho está vendo na televisão, o que ele está aprendendo na escola e etc e tal. E aí você pensa que você ensina. O artista, ele está ali como mediador e ele fez criou, né, a arte pensando, né, no calçadão de Copacabana. E aí vem outras pessoas com outro olhar, com uma outra realidade, com uma outra percepção, e que não tem nada a ver com Copacabana, né? Que aí já vai para Paris. E aí quando você escuta, né? Que é a percepção do olhar e a percepção do outro, porque aí tem a realidade daquela pessoa e o olhar, né, a percepção daquele olhar. E aí voltando o meu amigo poeta que estava falando, que não é isso, não tem que ter começo, meio e fim. Pode ser uma nova realidade porque quando eu sentei pela primeira vez com os meus filhos na sala e falei assim, vamos desligar a televisão e vamos fazer uma contação de história. Cada um conta um pedaço da história que tiver na cabeça, sem necessidade de falar aquilo que vocês já ouviram. Aí o meu filho de 5 anos começou assim, e aí eles não viveram felizes para sempre. Assim começou a história. Ou seja, a realidade da criança de 5 anos, né, que vive numa comunidade onde tem os milicianos, que tem que ter horário para entrar e horário para sair de dentro de casa, já começou assim, e aí eles não viveram felizes para sempre. Até a realidade dentro de casa, que a mãe não continuou com o pai, né? E aí tem 2 casas, etc e tal. Então, juntando tudo isso que a gente está falando, né, nessa sopa, a mediação também é troca, né? O professor não é só aquele que ensina, né? E o mediador, ele está ali também com a função tanto de passar o que ele sabe, quanto de ouvir e aprender o que está chegando. Atuamos aqui na esfera da mediação, somos mediadores e a perspectiva não é destrua a mediação. Vamos acabar com a mediação porque ela está ligada a um processo civilizador e tal, de educar o outro, não. Mas a ideia é como pensar no processo de mediação que distribua o lugar de quem aprende e de quem ensina, né? Se a gente for pensar numa lógica do aprendizado, que na verdade é um vocabulário que é um vocabulário que é escolar, mas que ao mesmo tempo a gente tem os aprendizados que não são apenas o aprendizado da educação formal, né, e da educação escolar. Mas como pensar numa distribuição
disso, e pensando numa perspectiva de uma mediação como uma transformação, esse jogo de que eu saio daqui para ir para cá, quem sai? Né? Porque os argumentos da mediação, eles estão muito calcados, eu acho que na educação como um todo, numa ideia de que tem alguém a ser transformado por mim. Né? Eu, mediador, pensando numa figura, estou aqui como um agente de transformação de algo, como um agente de transformação de um contexto, como um agente de transformação de uma pessoa. Eu sou Rari, eu faço hoje formação de agentes culturais na Rocinha. Então eu me sinto mediadora porque tem que passar por um filtro de quem está lá dentro, né? O que a gente leva, o que a gente deixa de levar, o que serve, o que não serve, para que esses jovens possam atuar como agentes dentro da comunidade. Porque mediação não tem que ser uma reserva de mercado, não tem que ser eu sou mediador, eu sou profissional. Mas se você pensa na mediação como um gesto, né, você tem que pensar numa gestão mediadora. Você tem que pensar numa curadoria mediadora, né, só para a gente falar aqui na perspectiva do museu. Como que a experiência da mediação é uma experiência que de fato garanta, né, esse lugar desse compartilhamento, e não simplesmente para a gente chegar, pode ser para a gente se desentender, né, e não apenas para se entender, já que a gente está falando de diferentes experiências e de diferentes olhares para uma exposição, por exemplo, que é o caso que é o que a gente vai fazer hoje, mas não ser simplesmente uma mudança. São várias culturas interagindo. Então não dá para se dizer exatamente o que é aquilo. E se for professor, ele teria que entender aquilo, que normalmente as pessoas não conseguem entender. Aquilo promove sentimentos, promove experiências, como você falou. E você não pode mensurar a experiência e transformar. O máximo que você pode fazer em alguns momentos, como essa questão cultural, é você perceber essa experiência. Então, a mediação, ela tem um caráter de realmente fazer o aporte, vai fazer transportar aquela experiência sem muita explicação, né? Até porque a proposta é justamente fazer com que as pessoas se entendam dentro da questão da cultura, andem, e eu acho que a palavra mediação, ela descaracteriza a proposta do professor, do título do professor. Ela simplesmente, eu acho que ela abre, ela amplia a funcionalidade da experiência, porque várias pessoas, não só pela instituição, como eu quis puxar mais para esse lado mesmo da mediação como ato, como professor, como pessoa que propõe a mediação, que a mediação em si ela é só uma palavra, mas a mediação no caso aqui cultural, ela passa a ser um ato praticado por quem? No caso anterior seria pelo professor, o professor tinha que estar formado, e isso entravaria muito a cultura e os movimentos culturais. Quando você descaracteriza o termo, então você media. Essa também foi uma grande, digamos assim, sendo bem arbitrária, uma grande confusão que se deu no campo da educação em museus no Brasil, que é essa relação e que é algo que acontece muito, eu acho que em outras esferas também, a gente tem uma mudança de nomenclatura, uma mudança de nomeação, sem haver uma mudança no ato. A exposição que nós vamos ver hoje, os artistas estão perguntando o que é uma cidade, né? Eles estão trabalhando numa esfera da cidade. Na perspectiva da esfera pública, né, do museu como uma esfera pública, é a situação para a gente se perguntar o que é público, né, de quem esse espaço, né, como que esse espaço se constitui. Então é pensar na perspectiva da mediação no sentido ampliado, né, como um conceito ampliado, e não como aquilo que o educador no museu faz, aquilo que ele tem autorização para fazer, né, que te dá uma fala autorizada para fazer, mas com uma plataforma inclusive, para não que a instituição transforme o outro, mas com uma plataforma que abra os diálogos para que a instituição seja construída ela mesma. Uma narrativa sobre a cultura, de uma narrativa que geralmente, né, se dá num processo hegemônico, formal, né, é nesse momento que os museus começam a experimentar aquelas que
no âmbito da educação, a gente pensa como suas questões sensíveis, né? Quais eram as questões sensíveis do museu, né? Faz sentido existir museu? Faz sentido manter uma instituição que é tão tradicional e tão conservadora, né, no sentido da conservação de determinadas histórias, né, determinadas memórias, de determinados discursos oficiais, perguntas que estão permeando o âmbito da cultura, que estão marcando o advento dos movimentos sociais e que também vão fazer com que os museus sejam questionados como instituição pública, né? Se a gente for pensar no museu como uma esfera pública. Por outro lado, de um processo de formação de olhar. Um processo que também ficou por muito tempo conhecido como formação de plateia, né? Que é algo que a gente também já revê, já relê e já discute no âmbito da mediação cultural. A noção de que quando Paulo Freire diz que todo professor é um mediador, né? Na busca por questionar aquela educação bancária, mas que na verdade existe o saber, existe um aprendiz e que o professor ele está entre, né, esses lugares, né, de aprender e ensinar e tal, que vai fortalecer, ou que vai possibilitar que haja uma adesão muito forte no campo da arte, educação e da educação em museus, da noção de mediação. E a mediação é algo que possibilita um processo mais construtivo, né? Pensando mesmo no construtivismo, na ideia dos saberes compartilhados, dos conhecimentos prévios, e de que também com o advento da arte contemporânea não existe uma única narrativa ou uma única forma de ver e de se relacionar com a arte, mas existem diferentes trajetórias, né, do nosso olhar e da nossa experiência, que vai fazer com que essa relação ela se estabeleça. Numa ideia de levar a experiência para um determinado lugar, né, para um território, para esse intercâmbio de saberes. Deixa eu ver o que mais. Mediação de saberes, a ideia da mediação como uma plataforma, né, de trocas, e a noção de intervenção. Por outro lado, eu acho que é algo muito caro e faz parte dos debates da mediação hoje, que é uma necessidade de distinguir a relação entre mediação e facilitação, né? Eu faço performances contemporâneas, eu tenho formação em dança, fiz clássico, então, mas na verdade eu dancei contemporâneo. Então hoje eu danço o gesto contemporâneo, e é claro que eu me aproprio das coisas que acontecem, né? Então assim, eu estou com uma performance sobre o farol, que ela não é uma coisa solta, na verdade é o farol do Rio de Janeiro, que é um dos mais importantes daqui da América do Sul, que fica na Ilha Rasa. E tem, sei lá, um café para lá. É aqui, a 14 quilômetros da entrada da Baía da Guanabara. E, então, assim, é a minha forma de mediar. Então, eu vou arbitrariamente fazer um encaixe de uma outra ideia, que a mediação ela atua em contextos de falta de cultura, de falta de repertório, do não saber olhar, de que para que a pessoa acesse determinados conteúdos artísticos ou culturais, a ausência, né, daquele espaço que não tem nada, e a mediação ela atuaria como aquela que leva algo a algum lugar, que leva algum saber no espaço de aridez ou de falta de saberes, né? Isso é algo que permeou por muito tempo as políticas digamos, só para a gente pensar, da arte-educação,
E é algo também que está muito ligado ao advento dos educativos nos museus, que vão trabalhar nessa perspectiva de educar o outro, né? Que é um olhar ainda de uma relação artística, de uma relação com a arte, que é um olhar um tanto iluminista, de você iluminar o saber, de você fazer com que a pessoa que não tem um saber construa um olhar, né, ou se forme como uma plateia, que é algo que também está muito ligado aos próprios processos das políticas de financiamento à cultura. Né? Se a gente pensar, é preciso educar o olhar do outro, é preciso um discurso muito forte, né? Nessa ação digamos, para pensar também no outro termo que se aproxima e que dialoga com a mediação, que é o discurso da formação, né? É interessante a gente pensar, é o âmbito do nosso trabalho, é como a gente trabalha, mas que se relaciona com concepções de cultura, né, e com concepções de que existe um ponto, né, existe uma esfera de quem produz sentido, e existe uma esfera de quem consome ou de quem precisa estar atento a esse sentido. Eu acho que isso é interessante pensar quando a gente está no Museu de Arte. Aí a pergunta que a gente se faz é onde a mediação acontece. E aí você traz essa ideia da mediação como ato e como gesto e não como uma nomenclatura, porque essa também foi uma grande, digamos assim, sendo bem arbitrária, uma grande confusão que se deu no campo da educação em museus no Brasil, que é essa relação e que é algo que acontece muito, eu acho que em outras esferas também, a gente tem uma mudança de nomenclatura, uma mudança de nomeação, sem haver uma mudança no ato, né? Sem haver uma mudança no gesto, e que é o grande desafio dos museus de pensar isso, como de fato criar situações de mediação. Por quê? E aí eu trago aqui, né? Mediação, arte-educação, educação, formação, que são conceitos que permeiam. No caso aqui do museu, a gente lida muito fortemente com a noção de educação, mas buscando uma prática que pense a mediação como esse gesto e como esse ato, e não simplesmente me dizer mediador e continuar tendo uma prática que é uma prática bancária, autoritária, de uma única voz, de um único ponto de vista, mas eu estou fazendo, né, uma briga muito grande, porque eu acho que todo mundo aqui tem idade para ter vivido a época que você tinha o guia de museu, aí depois você teve o monitor, não é mais guia. Eu trabalho numa instituição de artes há muitos anos e a gente tem assim, vários ramos de mediação. Aliás, mediação é uma palavra do momento, né? Eu acho que no campo da arte e educação, a educação ela vem meio lenta, mas ela também está começando a abraçar essa ideia. A gente tem um trabalho lá forte de mediação de leitura, por isso que eu acho que tudo está precisando dessa mediação, né? A gente está identificando que para reconhecer uma obra de arte, para ouvir uma música, tem que ter essa figura desse mediador, né? Só uma questão, assim, que fica na minha cabeça. Por que tem que ter um mediador? Mas, enfim, também acho que faço mediação. Eu estou fazendo tanto trabalho de contação de histórias dentro da escola, como um trabalho de oficinas com confecção de bonecos e contação de histórias, mediando a relação entre professor e comunidade, levando essa comunidade para dentro da escola. Então, um trabalho mais de arte e cultura. Eu sou produtora cultural, tenho um projeto bem bacana realizado na comunidade de Nova Sepetiba. Nós fazemos lá uma atividade na praça, que é um sarau cultural, e nós conseguimos, com uma troca, uma parceria com a escola, a única escola local que tem nessa comunidade, essa relação entre escola e comunidade. Inclusive ontem estivemos lá até bem mais tarde, né, da noite, porque acabamos de montar um coletivo, uma companhia artística com os jovens da escola, que obviamente pertencem a essa comunidade, que vai dar início na semana que vem. Nós conseguimos
em torno de 40 alunos interessados que ficaram até mais tarde para ouvir o que nós tínhamos para dizer, de uma forma de mediação. A gente está mediando de alguma forma esse contato com novas culturas, integrando a cultura que eles já têm ali na comunidade, com o que nós temos para levar, para oferecer, mediando essa relação da escola com a comunidade, assim, tudo uma mediação só. Então nós estamos fazendo 2 anos, o museu completou 2 anos agora, dia 1º. Hoje a gente está finalizando, inclusive com essa ação, o mês de comemorações, né, do aniversário do museu, e é um museu que é da prefeitura, né? É um museu público municipal, mas que tem também como especificidade ter uma gestão por organização social. Então também tem esse elemento aí de pensar numa perspectiva de gestão que lida o público e o privado, né? Que já faz dele um espaço de discussão também específico como experiência dessa relação do que é público hoje. Ele surge com essa ideia entre arte e educação. Tem um prédio de exposições e um prédio que é uma escola, e que o nome Escola do Olhar não é só o nome do projeto arquitetônico, desse espaço arquitetônico que nós estamos, mas é o nome do projeto de educação do museu. Ele tem 2 projetos, que é um projeto de constituição de acervo e de exposições, e por outro lado um projeto de educação em relação e exposições que buscam trabalhar não a partir da perspectiva de uma única narrativa sobre a arte, mas de pensar as relações entre arte e cultura, que é algo que também ficou muito encostado por um tempo, né? O modernismo, ele trouxe um debate muito forte da autonomia da arte, né? E que a arte era algo separado e distinto, né? Distinto no sentido da distinção de estar separado e ao mesmo tempo no sentido de uma superioridade mesmo em relação a outras práticas culturais. A partir de um olhar contemporâneo, o museu busca de uma forma meio em redes mesmo, rizomática, pensar essa relação entre a arte e a cultura, né? A arte também como produção cultural, mas em relação com outras experiências culturais. E, ao mesmo tempo, busca lidar com a complexidade do próprio museu, né? Do museu que está situado na região portuária, dentro de um projeto de redesenho da cidade, né? Que é o projeto Porto Maravilha, que é onde o mar está inserido, e como pensar a relação entre arte e cultura nesse contexto, nesse momento, sem ser uma relação de hegemonia autoritária dentro desse território. Nós tivemos, quando o museu abriu, uma exposição que se chamava O Abrigo e o Terreno, que era uma exposição que acho que os primeiros quebradeiros lembram, era uma exposição muito interessante, porque ela tratava no momento em que as pessoas estavam sendo removidas aqui dessa região, por conta da Copa e por conta desse projeto. Ela tratava do direito à moradia, né, e trazia para o próprio projeto do museu um espaço de discussão da complexidade de ser um museu aqui e de como a arte vai dialogar com esse lugar e esse tempo onde o museu está sendo fundado. E tem essa exposição que está acabando por esses dias, que vale a pena ver. Por outro lado, que é uma exposição que chama Do Valão à Favela, Imaginário e Periferia, que vai pensar, por outro lado, que essa região, a noção de centro e periferia, porque essa região ela está no centro do Rio de Janeiro, mas ela foi construída historicamente como uma periferia na cidade, né? Por ser uma região portuária, por ser um ponto de chegada de escravizados, né, por ser um ponto onde surgiu a primeira favela. Então, essa noção de que centro e periferia não é uma realidade simplesmente geográfica, mas que envolvem os processos de luta pelo espaço da cidade. Então, essa ideia de pensar uma mediação que não está
apenas na prática do educador, mas como as exposições elas também trazem, né, esses dissensos, ou ela própria opera um dissenso no fato, né, de lidar com as próprias contradições da instituição. Então vale a pena ver, é bem bacana essa exposição e já está acabando, né? Uma exposição que fica no andar, onde a gente tem sempre uma exposição sobre o Rio de Janeiro. São diferentes olhares sobre a cidade. E esse seria um diagrama de como o museu busca pensar as suas práticas de educação e mediação. Né? Estamos falando aqui da Escola do Olhar, do que é a educação aqui no mar, né? De como estamos buscando trabalhar a educação aqui no mar. Então tem alguns dos nossos programas e alguns dos conceitos que a gente trabalha, como formação de equipe, a relação entre eu, a cidade e o outro, que é a perspectiva da alteridade que nós pontuamos, a relação das investigações sobre forma, imagem e palavra, das poéticas, artísticas, a perspectiva da horizontalidade, a relação com a vizinhança do museu, a relação com os nossos vizinhos, né? A perspectiva de uma formação em arte e cultura visual, e isso a partir de workshop, curso, seminário, encontro, das quebradas, né? E uma série de atravessamentos e de ações que a gente realiza aqui. Como que isso se divide em projetos dentro do museu? Uma das ações que a gente estabelece são as visitas educativas, que eu acho que é algo que todo mundo conhece, né? Todo museu tem, mas que a gente busca realizar a partir da perspectiva de uma educação em museus como mediação cultural, né? Não uma noção de que é papel do mediador reiterar ou legitimar ou facilitar o discurso da arte, do artista ou do curador, né, o discurso da exposição, ser um facilitador, torná-la mais digerível, a experiência no museu a partir desses encontros e dessas produções de diferença quando a gente está aqui com os grupos, sejam eles escolares, sejam vocês, que a gente vai para a exposição daqui a pouco, seja um grupo de família que está aqui no fim de semana, né, que tipo de conversa, de diálogo e de relação e amplificação da experiência no museu a gente pode ter com essas pessoas. Uma outra ação que a gente desenvolve está no âmbito da formação com professores, porque o museu ele é um museu municipal, né, como a gente falou, e a Escola do Olhar ela surge com um enfoque muito grande na relação com professores e alunos da Rede Municipal do Rio, né? Nós não trabalhamos só com esses grupos, mas ela surgiu, né? O museu surge com essa missão, dessa relação com a escola muito forte, mas a ideia de trabalhar com o sujeito professor, né? Com esse professor mediador, com esse professor que vem para cá com a gente e identifica quais são os potenciais educativos no mar, e não uma formação que está ligada a uma ideia de que o professor vem aprender algo que ele vai replicar, por exemplo, né? Mas como que a gente encontra os potenciais educativos do museu juntos, né? E as formações elas acontecem muito dessa forma. Uma outra linha de ação do museu são as formações em arte e cultura visual, que estão pautadas nos programas, né, de pensar a arte no sentido amplo, performance, Universidade das Quebradas, aquilo que é próprio do museu, como a curadoria, a montagem de exposição, a história da arte, a história do Rio de Janeiro, que são os eixos de ação que nós temos, história da África, por conta do território que a gente se encontra, que é a Pequena África. Gostaram? Foi É uma ação inspirada na obra de Lígia Clark, que a gente fez no curso de formação de mediadores do ano passado. Ah, Dinho Quebradeiro? Não, não é ele, não, é André. É primo. Aprendeu, né? Duvido nada. E esse aqui era no...
É o da capoeira, é o Jorge. Esse aí, isso foi um workshop dentro de um programa que é do programa Vizinhos do Mar, dentro de uma linha de cursos que chama Ofícios e Saberes da Região, que são cursos que são oferecidos ou por moradores ou por artistas que atuam aqui na região portuária, na área de atuação do Vizinhos do Mar, que é Saúde, Gamboa e Santo Cristo. E no ano passado teve um workshop de capoeira, mas eu acho que mas teve também teatro de rua. A gente já fez com a gráfica que fica aqui perto, que trabalha com serigrafia. Um workshop de serigrafia que o professor veio aqui, fez uma parte do curso aqui, a outra a gente foi imprimir lá. E a ideia é trabalhar com esses saberes locais, né? É uma mediação de saberes locais, mas não por parte do museu, e sim o museu como uma plataforma. E uma outra linha de ação de educação do museu é o Mar na Academia, que é a relação do museu com a universidade, que é onde a Universidade das Quebradas acontece, né? Dentro, a Universidade das Quebradas é uma relação com esse projeto. É onde a gente faz seminários, conferências, tem uma agenda internacional muito grande de conferencistas internacionais que vêm, né? Que são estudiosos de arte, da imagem, do cinema, e que fazem esse trabalho aqui. Vocês querem saber quem é esse? Marc Dachy. É um pesquisador do dadaísmo. Ele tem umas pesquisas sobre novas leituras do dadaísmo, e no ano passado ele fez uma conferência. E o rapaz que está do lado dele é o Ives, que é o tradutor que trabalha aqui. Então, gente, são essas as ações que a gente desenvolve numa perspectiva de mediação artística e cultural mais ampla, para pensar como o museu ele pode não só ativar as suas ações, mas ser ativado pelo público, pensando sobretudo e mantendo ativa a ideia do museu como espaço público, né? Não só como espaço que recebe, que tem um público, mas como espaço público que se repensa a partir dessa relação. A gente conversou e fez toda uma discussão sobre a mediação. Eu falei e localizei o tempo todo que a gente estava falando da mediação institucional, mas eu queria convidar vocês agora a irem comigo para a exposição. Vocês topam? Sim.